Você já parou para pensar por que, tantas vezes, as pessoas mais incompreendidas, aquelas que parecem diferentes ou até mesmo estranhas, são justamente as escolhidas por Deus para realizar grandes propósitos? Isso não é apenas uma coincidência. Existe algo especial na forma como Deus vê o mundo e como Ele escolhe aqueles que vão cumprir suas obras. Às vezes, as pessoas que parecem deslocadas ou rejeitadas são as que possuem os corações mais moldáveis, prontas para ouvir e seguir a voz de Deus. Elas são, muitas vezes, as pedras rejeitadas que Ele transforma em pedras angulares. Em Isaías 55:8-9, Deus diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos." Essa passagem nos lembra que Deus age de maneira muito diferente da nossa. Ele não olha para as aparências, para a popularidade ou para as realizações exteriores. Ele vê o que está no coração. E talvez, justamente por isso, Ele escolha aqueles que o mundo considera improváveis. Hoje, se você está assistindo a este vídeo, quero que saiba que não chegou aqui por acaso. Você foi guiado até este momento porque Deus tem algo especial para te revelar. Uma mensagem que pode transformar a forma como você se vê e entende o plano de Deus para a sua vida. Está pronto para descobrir o que significa ser um escolhido de Deus? Deus escolhe de forma inesperada. Vamos começar refletindo sobre como Deus escolhe. Em 1 Coríntios 1:26-29, o apóstolo Paulo nos lembra: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso nos mostra que Deus não segue os padrões humanos. Ele não escolhe os mais fortes, os mais populares ou os mais bem-sucedidos segundo os critérios do mundo. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a confiar nele, a obedecer e a se submeter ao seu plano, mesmo que isso signifique ir contra as expectativas da sociedade. Veja o exemplo de Davi. Ele era apenas um jovem pastor, praticamente ignorado pela sua própria família. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o futuro rei de Israel, nem sequer pensaram em Davi como uma possibilidade. Mas Deus o escolheu. Por quê? Porque ele viu algo em Davi que ninguém mais podia ver. Um coração cheio de fé, coragem e disposição para obedecer. Isso nos ensina que as qualidades externas que o mundo valoriza não são o que Deus procura. Ele olha para o interior, para o potencial que Ele mesmo pode desenvolver em nós. E isso é algo que todos precisamos lembrar quando nos sentimos pequenos ou incapazes. O deserto. Lugar de transformação. Você já ouviu falar sobre o deserto como um lugar de sofrimento? Na verdade, o deserto é muito mais do que isso. Na história bíblica, o deserto é um lugar de transformação, onde Deus molda os seus escolhidos para grandes propósitos. Pense na história de Moisés. Antes de liderar o povo de Israel para fora do Egito, ele passou 40 anos no deserto, fugindo de seu passado e buscando um novo sentido para sua vida. Durante esse tempo, Deus o moldou, preparou e o chamou através de uma sarça ardente. O deserto de Moisés não foi um castigo, mas uma escola divina. E é assim também na sua vida. Quando você se sente perdido, rejeitado ou sozinho, talvez esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. O deserto pode ser um lugar de preparação, onde Deus trabalha no seu caráter, fortalece sua fé e te prepara para algo muito maior. O povo de Israel também teve que atravessar o deserto antes de chegar à terra prometida. Durante esse tempo, Deus os ensinou a confiar nele completamente, provendo maná, água e proteção. E assim como eles, você também pode aprender que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está cuidando de você. A força de Deus se manifesta na fraqueza. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: "A minha graça te basta, porque o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma das verdades mais profundas da fé cristã. Deus não nos escolhe por causa de nossa força ou habilidades, mas por causa de nossa dependência nele. Quando nos sentimos fracos, é exatamente nesse momento que o poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. Você pode pensar, como Deus poderia me usar? Eu não sou forte o suficiente, nem talentoso o suficiente. Mas é exatamente isso que Deus procura. Pessoas que sabem que precisam dele. Ele não está buscando perfeição, ele está buscando disposição. Veja o exemplo de Gideão. Ele era um homem comum, com medo e cheio de dúvidas. Mas Deus o chamou para liderar um exército e libertar Israel dos midianitas. E, em vez de confiar em um grande número de soldados, Deus reduziu o exército de Gideão a apenas 300 homens para mostrar que a vitória viria dele e não da força humana. Isso nos ensina que não importa quão frágeis nos sentimos, Deus pode fazer grandes coisas através de nós. Os escolhidos são moldados no anonimato. Algo que precisamos entender sobre os escolhidos de Deus é que eles, muitas vezes, são moldados no anonimato. Antes de se tornarem conhecidos ou realizarem grandes feitos, eles passam por um período de preparação longe dos holofotes. Veja o exemplo de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido. Durante esses anos de sofrimento, José poderia ter desistido, mas ele permaneceu fiel a Deus. E no tempo certo foi exaltado como governante do Egito, salvando muitas vidas durante um período de fome. Isso nos ensina que os momentos de anonimato não são em vão. Deus está usando esses momentos para nos preparar para algo maior. Então, se você sente que sua vida está estagnada ou que ninguém vê o seu valor, lembre-se de José. Deus está trabalhando nos bastidores e o momento da sua exaltação chegará. O que significa ser escolhido? Ser escolhido por Deus não significa ter uma vida fácil ou sem desafios. Na verdade, muitas vezes, significa o oposto. Ser escolhido é estar disposto a ser moldado, testado e refinado por Deus. É aceitar que o caminho nem sempre será compreendido pelas outras pessoas, mas que ele é parte de um plano maior. Jeremias 1:5 nos diz: Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Isso significa que Deus te conhece profundamente. Ele conhece seus medos, suas falhas e seus sonhos. E mesmo assim, Ele escolheu você. Você é parte de um plano divino que é maior do que você pode imaginar. Reflexão final. Está pronto para abraçar o chamado? Agora que você entende um pouco mais sobre o que significa ser escolhido por Deus, quero te convidar a refletir. Você está pronto para abraçar o chamado de Deus para a sua vida? Está disposto a seguir por caminhos que o mundo não entende? A ser moldado no deserto? A confiar na força de Deus em meio à sua fraqueza? Lembre-se, Deus não te escolheu por acaso. Ele tem um plano perfeito para a sua vida, e cada desafio que você enfrenta faz parte desse plano. Quando você se sente fraco, rejeitado ou perdido, saiba que é exatamente nesse momento que Deus está trabalhando mais intensamente em você. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser escolhido. Deus quer usar você de maneira extraordinária. Aceite o seu chamado e veja como Ele pode transformar sua vida e te usar para transformar o mundo. Inscreva-se no canal Sabedoria Revelada, Pérolas da Eternidade, para continuar nessa jornada de fé e transformação. Deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam saber que são amados e escolhidos por Deus, porque em Cristo somos mais que vencedores, e grandes coisas estão por vir para aqueles que confiam nele.